E se eu te dissesse que devolver uma carteira com 8.000 € pode mudar completamente o seu destino? Quando Miguel Santos, 37 anos, pai solteiro de uma menina de 10 anos, pedreiro numa obra que estava prestes a terminar, encontrou uma carteira de luxo no chão do metrô de Lisboa, contendo 8.000 € em dinheiro vivo e a devolveu, sem hesitar, à proprietária, que acabou por ser a juíza mais respeitada do Tribunal da Relação, quando no dia seguinte recebeu uma notificação oficial do tribunal que o fez tremer, pensando que tinha feito algo de errado. Quando se apresentou com a filha Beatriz, agarrando-lhe a mão aterrorizado perante a ideia de a perder, porque os serviços de proteção à criança o tinham vigiado há meses. Quando a juíza o olhou nos olhos e pronunciou umas palavras que lhe cortaram a respiração, Miguel não podia saber que aquele simples gesto de honestidade mudaria para sempre a vida dele e da filha, que aquela mulher com toga escondia um segredo que o concernia diretamente e que, às vezes, o destino premia quem faz o correto, mesmo quando ninguém está olhando. Se você está preparado para esta história, escreve nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Miguel Santos era um homem que o destino parecia ter escolhido como alvo. Aos 37 anos, já tinha vivido tragédias suficientes para preencher várias vidas. Tinha perdido a mulher Carolina 4 anos antes, um acidente de carro na estrada para Coimbra quando ela voltava de visitar a mãe. O motorista que a atingiu estava bêbado e fugiu. Nunca o encontraram. Miguel ficou sozinho com Beatriz, que então tinha apenas 6 anos e que perguntava todas as noites quando é que a mãe voltaria. Ele não soube o que responder. Não havia palavras para explicar a uma criança que a pessoa que mais amava no mundo não voltaria jamais. Fez o que fazem os homens quando a dor é grande demais para enfrentar. Mergulhou no trabalho. Era pedreiro dos bons, daqueles que sabem levantar uma parede reta sem precisar de nível. Trabalhava em obras por toda Lisboa, 12 horas por dia se fosse preciso. O que fosse necessário para não pensar, para não lembrar, para não desmoronar. Ganhava 200 € por mês, quando havia trabalho, que nem sempre havia. A construção era assim, meses de muito trabalho seguidos de meses de nada. E nos meses de nada, Miguel levantava Beatriz como podia, com as ajudas do governo, com os trabalhos extras que apareciam, com a vergonha de ter que pedir fiado na mercearia do bairro. Viviam em Amadora, num apartamento pequeno de um prédio antigo, 2 quartos, um banheiro com infiltrações, uma cozinha onde mal cabiam 2 pessoas, mas era deles ou quase. Estava pagando com uma hipoteca que lhe tirava o sono. Todos os meses eram 450 € que saíam da conta antes de qualquer outra coisa. Beatriz ia para a escola pública do bairro. Era uma menina esperta, com os olhos grandes da mãe e aquele mesmo sorriso que iluminava qualquer ambiente. Tirava boas notas, tinha amigos, era feliz apesar de tudo, porque tinha o pai e isso lhe bastava. Mas a felicidade de Beatriz pendia por um fio. Os serviços de proteção à criança tinham aberto um processo. Um vizinho tinha ligado para denunciar que Miguel deixava a menina sozinha em casa algumas tardes enquanto ele trabalhava. Era verdade, não podia negar. Às vezes não tinha outro jeito. Não podia pagar uma babá, não tinha família que pudesse ajudar e se recusasse trabalhos para cuidar de Beatriz, não comiam. A assistente social tinha vindo 3 vezes. Tinha olhado o apartamento com aquela expressão de quem julga sem conhecer. Tinha feito perguntas sobre a alimentação de Beatriz, sobre a higiene dela, sobre os horários. Miguel tinha respondido o melhor que pôde, engolindo o orgulho, rezando em silêncio para que não lhe tirassem a menina, porque isso era o que mais temia, mais que a pobreza, mais que o cansaço, mais que a solidão. Perder Beatriz era o seu pior pesadelo, aquele que o acordava suando no meio da noite. Aquela tarde de novembro, Miguel voltava de uma entrevista de emprego que tinha corrido mal.
Procuravam alguém mais jovem, disseram-lhe, como se ter 37 anos fosse ser um velho. Desceu ao metrô com o ânimo lá embaixo, pensando em como pagaria a hipoteca no mês seguinte se não encontrasse nada logo. Foi então que viu uma carteira no chão do vagão, de couro castanho, elegante e claramente cara. Miguel olhou em volta. O metrô estava quase vazio. Apenas um casal no outro extremo do vagão olhando os celulares. Ninguém que parecesse ter perdido algo. Pegou-a e abriu. Dentro havia 8. E 0 em notas de 50. Também havia cartões de crédito, uma carteira de motorista e uma identificação oficial que fez o coração de Miguel acelerar. O nome na identificação era Helena Rodrigues e o cargo dizia Magistrada do Tribunal da Relação de Lisboa. Miguel contou o dinheiro outra vez. 8.000 euros, 5 meses de salário, mais de um ano de tranquilidade. Poderia pagar a hipoteca atrasada, comprar roupa de inverno para Beatriz, consertar o aquecedor que estava quebrado há meses. O metrô parou no Rossio. As portas se abriram. Miguel poderia ter saído correndo se perder na multidão e ninguém saberia nunca. Mas não o fez. Lembrou-se do pai, que descansasse em paz, um homem reto que tinha trabalhado a vida toda no campo sem enganar ninguém jamais. Um homem que lhe tinha ensinado que honestidade não é o que você faz quando te olham, mas o que você faz quando ninguém te vê. Miguel fechou a carteira e procurou um endereço. Havia um cartão de visita com o endereço dos tribunais do Parque das Nações. Devolveria a carteira no dia seguinte. Naquela noite, enquanto cobria Beatriz, pensou nos 8.000 euros que tinha deixado escapar. Mas também pensou que podia se olhar no espelho sem vergonha, e isso valia mais que qualquer quantidade de dinheiro. No dia seguinte, Miguel se apresentou nos tribunais do Parque das Nações. Nunca tinha estado num lugar assim. O edifício era enorme, intimidante, cheio de gente de terno, que caminhava com pressa e expressão importante. Ele ia com suas calças jeans limpas e sua única camisa boa, a que guardava para ocasiões especiais, sentindo-se como um intruso num mundo que não lhe pertencia. Perguntou na recepção como podia localizar a magistrada Helena Rodrigues. O funcionário olhou-o com desconfiança e perguntou o motivo. Quando Miguel mostrou a carteira explicando que a tinha encontrado, o homem mudou completamente de atitude. Fizeram-no esperar num corredor durante quase 2 horas. Miguel começou a ficar impaciente. Tinha que buscar Beatriz na escola às 5, mas justo quando ia embora deixando a carteira no balcão, uma porta se abriu. Era ela, a mulher da foto da identidade. Helena Rodrigues teria uns 52 anos, cabelo castanho com alguns fios brancos, olhos penetrantes atrás de uns óculos de armação fina, vestia toga preta sobre um terno cinza escuro. Tinha um ar de autoridade que fez Miguel se endireitar instintivamente. Convidou-o a entrar no gabinete sem sorrir. Miguel seguiu a carteira na mão, sem saber muito bem o que esperar. O gabinete era amplo, organizado, cheio de livros de leis e processos. Havia diplomas nas paredes, fotos da juíza com personalidades importantes e uma única foto pessoal. Uma menina pequena sorrindo para a câmera. A juíza sentou-se atrás da escrivaninha e indicou que ele se sentasse. Miguel obedeceu, deixando a carteira sobre a mesa entre eles. Ela abriu-a, conferiu o conteúdo e ficou em silêncio por um longo momento. Depois levantou a vista e cravou os olhos em Miguel com uma intensidade que o fez sentir-se desconfortável. Perguntou-lhe onde a tinha encontrado. Miguel explicou no metrô, linha azul, na tarde anterior. Ela assentiu lentamente como processando a informação. Depois fez algo que Miguel não esperava. Tirou uma nota de 500 euros de uma gaveta e ofereceu-lhe uma recompensa pela honestidade. Miguel negou com a cabeça. Não tinha feito aquilo por dinheiro, disse. Tinha feito porque era o correto. A juíza olhou-o como se fosse uma espécie rara, um animal que acreditava extinto. Perguntou-lhe a que se dedicava e Miguel contou a verdade. Pedreiro sem trabalho fixo, pai solteiro, lutando todos os dias para sobreviver. Não soube por quê, mas acabou contando mais.
Falou de Carolina, do acidente, de como tinha que aprender a fazer tranças vendo tutoriais na internet porque a filha queria usar o cabelo como as outras meninas. Falou dos serviços de proteção à criança, do medo constante de perder Beatriz, das noites sem dormir, se perguntando se estava fazendo o suficiente. A juíza escutou, sem interromper. Não julgou, não aconselhou, simplesmente escutou. E quando Miguel terminou, ela pediu-lhe o endereço e o número de telefone. Miguel deu-os sem perguntar porquê e foi embora com a estranha sensação de que algo importante acabava de acontecer, embora não soubesse exatamente o quê. No dia seguinte, encontrou um envelope na caixa de correio, uma notificação oficial do Tribunal de Primeira Instância número 23 de Lisboa, assinada pela magistrada Helena Rodrigues. O sangue de Miguel gelou. O que tinha feito de errado? Por que o chamavam? Era por Beatriz. Os serviços de proteção tinham convencido um juiz a tirá-la dele. Passou a noite em claro, abraçando a filha adormecida, jurando em silêncio que ninguém a separaria dele, acontecesse o que acontecesse. No dia da notificação, Miguel se apresentou no tribunal com Beatriz. Não tinha escolha. Não havia ninguém com quem deixá-la e não ia deixá-la sozinha justamente quando os serviços de proteção o tinham na mira. Se iam julgá-lo como pai, que vissem a filha, que vissem como cuidava dela, como a amava, como ela era a coisa mais importante da vida dele. Beatriz levava o melhor vestido, o rosa com flores que tinha sido de outra menina do bairro, mas que continuava bonito. Miguel tinha feito uma trança nela naquela manhã. Cada vez lhe saíam melhor. E tinha dito que iam ver uma senhora importante, mas que não tivesse medo, que tudo ia dar certo, embora ele mesmo não acreditasse. Fizeram-nos passar para uma sala que não era exatamente um tribunal, mas parecia. Havia um estrado elevado, bandeiras de Portugal e da União Europeia, o brasão constitucional. E atrás do estrado, a juíza Helena Rodrigues com toga preta e expressão indecifrável. Miguel aproximou-se levando Beatriz pela mão. A menina olhava tudo com curiosidade, sem medo. As crianças não entendem de tribunais nem de processos, só vêem salas grandes com gente séria. A juíza começou a falar. Explicou que aquela era uma audiência sobre a situação da menor Beatriz Santos Silva, filha de Miguel Santos Ferreira. Mencionou o processo dos serviços de proteção à criança, as visitas da assistente social, as preocupações expressas sobre o bem-estar da menina. As pernas de Miguel tremiam. Isto era exatamente o que tinha temido. Iam tirar-lhe a filha. Tudo pelo que tinha lutado. Tudo o que tinha sacrificado não tinha servido de nada. Mas então, a juíza disse algo que não esperava. Disse que tinha realizado as próprias investigações sobre a situação do Sr. Santos, que tinha falado com os professores de Beatriz, com os vizinhos do prédio, com o dono da mercearia onde Miguel comprava fiado quando não chegava ao fim do mês, e o que tinha descoberto a tinha impressionado profundamente. Tinha descoberto um pai que acordava cedo para preparar o café da manhã da filha antes de ir trabalhar. Um pai que passava as noites costurando os uniformes escolares porque não podia comprar novos. Um pai que deixava de comer para que a filha tivesse sempre o prato cheio. Tinha descoberto uma menina que ia bem na escola, que estava bem adaptada, que falava do pai como se fosse um super-herói. Uma menina que não tinha luxos, mas que tinha o único que realmente importava. Um pai que a amava incondicionalmente. A juíza fez uma pausa, olhou Miguel nos olhos, depois olhou Beatriz e finalmente voltou a olhar os documentos que tinha na frente. E então disse as palavras que mudaram tudo. A juíza Helena Rodrigues se pôs de pé. Declarou que, baseando-se nas provas recolhidas, não havia nenhum motivo para retirar a menor Beatriz Santos da custódia do pai Miguel Santos. Mas ainda disse, era a opinião dela que o Sr. Santos era um exemplo de paternidade responsável e amorosa e que a menina era afortunada de ter um pai tão dedicado. Miguel sentiu que as lágrimas lhe subiam aos olhos.
Não tinha chorado desde o funeral de Carolina. Você está gostando desta história? Deixa um like e se inscreve no canal. Agora continuamos com o vídeo. Mas naquele momento todo o peso que carregava sobre os ombros pareceu aliviar e as lágrimas vieram sozinhas. Beatriz olhou-o preocupada. Não entendia o que estava acontecendo, só sabia que o pai estava chorando e isso a assustava. Miguel ajoelhou-se e abraçou-a, sussurrando que estava tudo bem, que iam ficar juntos, que ninguém os separaria jamais. Mas a juíza não tinha terminado. Pediu a Miguel que se aproximasse. Ele obedeceu, deixando Beatriz sentada numa cadeira e parou em frente ao estrado. A juíza Rodrigues tirou os óculos e olhou-o com uma expressão que Miguel não soube decifrar. Havia severidade, sim, mas também algo mais. Algo que parecia respeito, talvez até admiração. Disse-lhe que o que tinha feito com a carteira era excepcional, que nos seus 30 anos de carreira tinha visto o pior da humanidade. Gente que mentia, roubava, traía por muito menos de 8.000 euros. E então tinha chegado ele, um homem que não tinha nada, que teria tido todas as razões do mundo para ficar com esse dinheiro e o tinha devolvido sem hesitar. Disse-lhe que a honestidade era uma qualidade que não se podia ensinar. Ou você tinha ou não tinha. E ele tinha. E isso dizia muito sobre que tipo de pai era, sobre que exemplo estava dando à filha. Depois contou-lhe algo que o deixou sem palavras. Disse-lhe que o marido era diretor de uma importante empresa de construção, que estavam procurando um encarregado de obra, alguém de confiança, honesto, capaz de gerir equipes e responsabilidades, e que ela tinha falado com o marido sobre Miguel. A entrevista estava marcada para a semana seguinte, se ele se interessasse. Miguel não soube o que dizer. Gaguejou um agradecimento, mas a juíza interrompeu-o. Não era um favor, disse. Era uma oportunidade merecida. Ele tinha demonstrado quem era com as ações e agora simplesmente estava colhendo o que tinha plantado. Mas havia mais. A juíza Rodrigues contou-lhe algo que não tinha contado a ninguém. Anos antes, quando era uma jovem advogada recém-formada, tinha perdido a carteira com todo o dinheiro dela na véspera do exame de acesso à magistratura. Estava desesperada, sem recursos, prestes a desistir. Alguém encontrou essa carteira e devolveu-a. Um desconhecido que nunca quis dizer o nome. Esse gesto mudou-lhe a vida, fez-a acreditar na bondade das pessoas, deu-lhe forças para seguir em frente quando tudo parecia impossível. Nunca pôde agradecer aquela pessoa, mas tinha jurado que se algum dia tivesse a oportunidade, faria o mesmo por alguém. E agora, 25 anos depois, essa oportunidade tinha chegado. 6 meses depois, Miguel Santos era um homem diferente. Tinha conseguido o trabalho. A entrevista correu bem. O marido da juíza viu nele exatamente o que a mulher tinha descrito. Um homem honesto, trabalhador, capaz de ganhar o respeito dos outros. Contrataram-no como encarregado de obra com um salário de 800 euros, que quase triplicava o que ganhava antes. Mas não era só o trabalho que tinha mudado. Com o primeiro salário, Miguel consertou o aquecedor do apartamento. Com o segundo, comprou móveis novos para o quarto de Beatriz. Com o terceiro, levou-a de férias à praia. As primeiras férias das vidas deles, uma semana num apartamento no Algarve, que Beatriz lembraria sempre como os melhores dias da infância. Os serviços de proteção à criança tinham fechado o processo. A assistente social veio fazer uma última visita. Viu o apartamento arrumado, o trabalho estável, a menina feliz. E pela primeira vez desde que Miguel a conhecia, sorriu. Disse-lhe que era evidente que Beatriz estava em boas mãos, que não havia nada com que se preocupar, que lhe desejava o melhor. Miguel chorou naquela noite quando Beatriz adormeceu, mas foram lágrimas de alívio, de alegria, de um homem que finalmente podia deixar de ter medo. A juíza Helena tinha se tornado parte das vidas deles, não como uma autoridade, mas como uma amiga. Convidava-os para almoçar aos domingos na casa dela em Cascais, apresentava Beatriz aos netos. Dava conselhos a Miguel sobre como gerir o dinheiro agora que finalmente tinha algo para gerir.
Miguel tinha descoberto que por trás daquela fachada severa havia uma mulher bondosa, generosa, que tinha dedicado a vida a buscar justiça num sistema que muitas vezes carecia dela. Também tinha descoberto que a menina da foto no gabinete era a filha, falecida há anos num acidente, e que Helena nunca tinha deixado de carregar essa dor. Talvez por isso tivesse se dedicado tanto à história de Miguel e Beatriz. Talvez visse neles o que tinha perdido, uma família lutando para se manter unida contra todas as probabilidades. Ou talvez fosse simplesmente uma boa pessoa que tinha reconhecido outra boa pessoa. Beatriz adorava a juíza, chamava a tia Helena e fazia 1000 perguntas sobre o trabalho dela, sobre o que significava ser juíza, sobre como se decidia quem tinha razão e quem não. Helena respondia com paciência, feliz de ter alguém que a visse como algo mais que uma figura de toga. Um dia, Beatriz perguntou ao pai se a juíza podia ser a avó dela. Nunca tinha tido avós, explicou. Os pais de Miguel tinham morrido antes dela nascer e os de Carolina não queriam saber nada deles. E a juíza era tão boa, e ela gostava tanto de passar tempo com ela. Miguel não soube o que responder. Olhou Helena, que tinha ouvido a pergunta, e viu que também ela tinha os olhos úmidos. Helena ajoelhou-se junto a Beatriz e disse-lhe que estaria encantada de ser a avó dela, que não tinha netos próprios. A filha tinha morrido antes de poder dá-los, e que Beatriz era a neta que sempre tinha sonhado. Assim foi como a pequena família de 2 se tornou uma família de 3, não unida pelo sangue, mas por algo mais forte, pela escolha, pelo carinho, pela gratidão. 2 anos depois, Miguel voltava a se encontrar num tribunal, mas desta vez não era como acusado nem como testemunha, era como pai orgulhoso que via a filha receber um prêmio. Beatriz tinha ganhado uma bolsa, tinha 12 anos. Era a primeira da turma e uma fundação para estudantes com talento a tinha selecionado para um programa especial de excelência acadêmica. A cerimônia de entrega celebrava-se no Salão de Atos do Tribunal da Relação de Lisboa, o mesmo edifício onde Miguel tinha pensado que ia perder tudo. Helena estava sentada ao lado dele, sem a toga pela primeira vez, orgulhosa como uma avó de verdade. O marido de Helena estava do outro lado, o homem que tinha dado a Miguel a oportunidade de começar de novo. Quando chamaram o nome de Beatriz, Miguel sentiu que o coração lhe explodia de orgulho. Viu a filha subir ao palco, receber o diploma das mãos do presidente do tribunal e dar um pequeno discurso de agradecimento que tinha preparado sozinha. Beatriz agradeceu aos professores, aos colegas, à fundação, mas acima de tudo agradeceu ao pai. Disse que ele lhe tinha ensinado a lição mais importante, que a honestidade sempre compensa, embora às vezes pareça que não, que fazer o correto é sempre a escolha certa, embora seja a mais difícil. Contou a história da carteira, de como o pai tinha encontrado 8.000 euros e os tinha devolvido sem pensar, de como aquele gesto tinha mudado as vidas deles, de como agora tinham uma casa, uma família, um futuro. A sala aplaudiu. Miguel secou as lágrimas que não podia conter. Helena apertou-lhe a mão, sorrindo. Depois da cerimônia, enquanto caminhavam para a saída, Beatriz parou em frente à porta da sala, onde se tinha celebrado a audiência que tinha decidido o destino dela. Olhou a porta fechada e depois olhou o pai. Perguntou-lhe se lembrava de quanto medo tinha tido naquele dia. Miguel assentiu. Como poderia esquecer? Beatriz sorriu. Disse-lhe que ela nunca tinha tido medo, que sabia que tudo ia dar certo, porque o pai era o homem mais bom do mundo, e as pessoas boas acontecem coisas boas. Miguel abraçou-a forte, sem palavras para explicar o quanto aquilo significava para ele. Naquela noite, no jantar de comemoração, Helena fez um anúncio. Ia se aposentar. Depois de 35 anos de carreira, era hora de descansar, mas não pensava ficar de braços cruzados. Tinha decidido criar uma fundação para ajudar pais solteiros em dificuldades, aqueles que, como Miguel, lutavam todos os dias para manter as famílias unidas.
A fundação se chamaria Segunda Oportunidade e queria que Miguel fosse o diretor. Miguel ficou sem fala. Ele, um pedreiro, dirigindo uma fundação. Não tinha estudos, nem experiência, nem contatos, mas Helena disse-lhe o que lhe tinha dito no primeiro dia. Não eram os títulos que marcavam a diferença, era o caráter. E Miguel tinha o caráter adequado. Tinha vivido na própria pele o que significava ser um pai sozinho, sem recursos. E ninguém melhor que ele podia entender e ajudar quem se encontrava na mesma situação. Miguel aceitou, não por ambição nem por dinheiro, mas porque finalmente podia devolver o que tinha recebido. Podia ser para outros o que Helena tinha sido para ele. Um ano depois, a Fundação Segunda Oportunidade já tinha ajudado 150 famílias. Pais solteiros que tinham encontrado trabalho, casas, apoio legal, crianças que tinham ficado com os pais em vez de acabar em acolhimento. Histórias como a de Miguel se repetindo todos os dias. Beatriz, já com 13 anos, fazia voluntariado na fundação nos fins de semana. Ajudava com as crianças, organizava atividades, levava o sorriso dela para onde quer que fosse. Tinha se tornado uma pequena embaixadora da honestidade, contando a todos a história do pai e da carteira. Miguel, olhando tudo o que tinham construído, pensava muitas vezes naquela tarde de novembro no metrô. Pensava em como teria sido fácil ficar com aqueles 8.000 euros, em como tudo teria sido diferente se o tivesse feito, mas não o fez. Seguiu o coração, o senso de justiça, os ensinamentos do pai. E aquele simples gesto tinha gerado uma cadeia de acontecimentos que tinha transformado não só a vida dele, mas a de centenas de outras pessoas. Às vezes, nas noites tranquilas, Miguel sentava-se junto à janela do novo apartamento e olhava as estrelas sobre Lisboa. Pensava em Carolina, perguntando-se se o estaria vendo de algum lugar, se estaria orgulhosa dele, de Beatriz, de tudo o que tinham conseguido fazer. E sabia, no mais profundo do coração, que estava, que a mulher sempre tinha sabido que tipo de homem ele era e que tinha tido razão ao confiar-lhe o mais valioso que tinha, a filha. Beatriz aproximava-se muitas vezes nesses momentos. Sentava-se ao lado dele, apoiava a cabeça no ombro e olhava as estrelas com ele. Não dizia nada, não era preciso. Bastava estar juntos, pai e filha, sobreviventes das tempestades mais fortes. E Miguel sabia que acontecesse o que acontecesse no futuro, enfrentariam juntos, porque se tinham um ao outro, tinham Helena, tinham uma comunidade de pessoas que acreditava neles e tinham o mais importante de tudo, a certeza de que a honestidade no final sempre compensa. Se esta história te lembrou que fazer o correto é sempre a melhor escolha, embora ninguém esteja olhando, deixa uma marca da tua passagem com um coração. E se queres apoiar quem conta histórias que celebram a honestidade e a força das segundas oportunidades, podes fazê-lo com um muitíssimo obrigado, através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual que contou aquela carteira devolvida que mudou o destino de um pai e uma menina que não tinham nada exceto o amor deles.